Queridos irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um momento e compartilhe este link no grupo de WhatsApp de amigos e familiares e convide-os a estar conosco neste momento aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando ou estudaremos uma lição maravilhosa, lição que vai tocar profundamente em nosso coração e nos fazer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Portanto, não perca a oportunidade de estar aqui conosco, ligadinho, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos aproveitar este momento e enviar uma saudação aos nossos irmãos do PROAT, os irmãos da terceira idade, os irmãos que todos os domingos pela manhã estão aqui conosco, nos acompanhando, aprendendo a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Abre os braços aí, olha, receba esse forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso! Deus abençoe você e toda a sua família. E estendemos este abraço aos pastores jubilados que também tem nos informado, que tem estado ligadinho conosco, aprendendo a palavra do Senhor, aqui no programa da Escola Bíblica Dominical, nosso culto, melhor dizendo, da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção neste momento? Se você puder fechar seus olhos, ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento especial que nos concede de estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção, em relação aos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Continua estendendo as Tuas mãos sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton, ajudando o Teu filho, Senhor. Ajuda, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Ó Senhor, que as Tuas mãos continuem estendidas sobre todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, que continuem, Senhor, crescendo e desenvolvendo, Senhor, em Ti, ó Deus. Que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre cada um dos Teus filhos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo Escalado nesta manhã, também agradecer ao nosso querido pastor presidente pela escala. Vamos adorar o Senhor com muita alegria, muita satisfação, com os hinos sugeridos na lição da escola dominical. E o primeiro deles é o de número 53 da nossa querida harpa cristã, A Esperança da Igreja. Glória a Deus. Aleluia. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor, a ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção render a Deus adoração, até que volte o Salvador,
aqui mostremos seu amor com viva fé e gratidão. Participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando sim da sua cruz, até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor. Seu nome queremos bendizer e mais engrandecer o sangue que Ele derramou, o sangue que nos resgatou. Se duras são as provações, se fortes as perseguições, se as lutas fazem se sentir e custa-nos as resistir, não nos deixemos perturbar, são só até Jesus voltar, bem prontos para o receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem, a glória esperamos no além, pois trabalhemos com fervor até que volte o Salvador. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa maior esperança, né? Um dia o nosso Salvador virá nos buscar. Hino de número 247 ainda, meus irmãos. Se você chegou agora nessa programação, não mude de canal. Você está na Escola Bíblica Dominical no lar. Vamos louvar ao Senhor. Deus nos guarde no seu amor. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz de que tanto carecemos. Oh, enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus,
Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se formar lá no céu, na eternal mansão. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título A Igreja tem uma natureza organizacional. A leitura bíblica, ou digo, o textuário de nossa lição está em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. A verdade prática nos diz que a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro é Tito e as igrejas na ilha de Creta. O segundo tópico, a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro tópico, a questão atual. A leitura bíblica em classe está em Tito, no capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Vamos fazer uma leitura responsiva como fazemos na escola dominical. Estou lendo daqui, você nos acompanha aí em sua casa, também lendo o texto de Tito, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. O texto nos diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor, pedir a sua bênção, agradecer pela leitura de sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela leitura de tua palavra que foi realizada nesta manhã. Ajuda o teu filho que irá ministrá-la, Senhor. Ilumina pelo teu Santo Espírito, dá ao teu Filho, Senhor, iluminação para que faça a exposição da tua palavra e tu possas, por meio dela, nos ensinar, nos exortar e nos edificar. Continua abençoando, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, neste momento vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Vamos, nesse momento, convidar o auxiliar
e professor, irmão Jonas Santana, que irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus participando dessa escola bíblica dominical. E meu querido irmão, a escola bíblica dominical ela é um culto que está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas ao mesmo tempo está acontecendo aí na sua casa. Ou onde você estiver, você pode estar até mesmo no seu trabalho. E como culto, nós queremos só lembrar você, e o culto tem oração, nós já oramos ao Senhor, o culto tem a exposição da palavra, daqui a pouquinho a palavra será esboçada, explanada e com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações. Mas também em um culto tem um momento da oferta, ou seja, o momento ofertório. Ou seja, o momento do ofertório. Deixa eu só fazer essa correção. Mas meu querido irmão, vamos fazer o seguinte, nós vamos ler um versículo bíblico na palavra de Deus para justificar e fundamentar ao mesmo tempo que as ofertas, elas fazem parte do culto. Se você pode fazer esse trabalho nessa manhã de domingo, faça com amor, faça com dedicação, faça com coração voluntário, faça como ato de agradecimento a Deus. Lá no livro de Levítico capítulo 27 e o versículo de número 32, veja como a palavra de Deus fala aos nossos corações nessa manhã. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Com destaque para essa última sentença do versículo 32, o dízimo será santo ao Senhor. Meu amado irmão, vamos fazer uma oração de agradecimento daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho a gente vai orar, fazer uma oração de agradecimento e também vai orar por aquelas pessoas que estão desempregadas. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro estado, você que está em outro país, você que está nas cidades mais distantes aqui do nosso estado de Pernambuco, mas que quer adorar a Deus também através dos seus dízimos, das suas ofertas, quer pagar um voto, então a igreja vem disponibilizando alguns canais que vai aparecer agora aí na sua tela. O primeiro canal é justamente o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular, você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo você vê o CNPJ, que é a chave do Pix, 10.632.404.1000 ao contrário, dígito de número 51, e ao lado você está vendo algumas contas, Caixa Econômica, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. Lembrando que todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor. Quero convidá-lo para nessa manhã de domingo, chegarmos diante de Deus, falar com Deus, vamos conversar com Ele, vamos falar com Ele, vamos apresentar as nossas necessidades e, claro, vamos também agradecer, porque hoje é o momento de agradecimento. Ore conosco nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, nós estamos diante de Ti, te agradecendo, te louvando pelo bem, por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Muito obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela vida, obrigado pelo pão, obrigado pela comida que chega em nossas mesas. Te agradecemos, Pai, e recebe agora a nossa adoração, a adoração dos Teus filhos, que também se faz representar através dos dízimos, das ofertas, do pagamento de voto. Pai eterno, usa de misericórdia com aquele Teu servo que está desempregado. Ajuda ele, estende a Tua mão poderosa, abre porta de trabalho, faz prodígio, faz maravilha. A Tua igreja clama, te pede e roga, crendo que Tu podes fazer tudo e todas as coisas. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, você permanece aqui conosco na Rede Brasil de Comunicação e vamos adorar a Deus com um hino. Nesse momento, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você vai adorando a Deus aí também na sua casa. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, hino de número 482, comunhão. Glória a Deus.
Bendito Jesus, nós clamamos por ti, cercamos tua mesa, Senhor. Por teu Paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor. A grande ternura do teu coração chamou-nos aqui, ó Senhor, para nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar da tua humildade, do teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e o partiste a dizer: tomai o meu corpo e comei. E todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazei. Cálice da nova aliança de amor, no teu sangue, ó meigo Jesus, nos encha de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, neste ato de amor, o teu memorial celebrar. Para nós ele tem um infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Amém. Queridos irmãos, chegou um momento especial, o momento da ministração da palavra do Senhor. E neste instante nós convidamos a você a pegar a sua revista de escola, pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderninho de anotações, sua caneta, para anotar o que vai ser exposto aqui nesta manhã. Como é do conhecimento dos irmãos, a Escola Bíblica Dominical, transmitida aqui pela Rede Brasil, sempre vem acrescentar coisas a mais, informações a mais ao conhecimento bíblico que está exposto na revista da escola. Então, por isso que é importante você ter aí o seu caderninho de anotações para anotar aí as informações que serão passadas neste dia. Então, tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o professor e auxiliar irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor e dizer a você como é bom estar aqui, como é bom estar na Escola Bíblica Dominical, participando desse culto, adorando a Deus e ouvir a palavra do Senhor que fala aos nossos corações. Nós estamos praticamente terminando o trimestre, um trimestre abençoado, que tem esse título, lições que tem esse título, né? Em defesa da fé cristã. E o subtítulo é Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lições bíblicas, palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje nós estamos com a lição de número 12, que vai aparecer agora na sua tela. Vamos estudar juntos essa lição tão importante para a gente, a lição de número 12. Você está vendo o título dela aí e eu quero ler com você. Você que está em casa, nos acompanhe nesse momento lendo o título da lição. A igreja tem uma natureza organizacional. Vamos ler o texto áureo? O texto áureo diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito capítulo 1, versículo 5. Vamos ler junto a verdade prática? A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização.
Vamos fazer um comentário rapidamente? Meu querido irmão, como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, o título da lição é o seguinte, o título da lição é esse: a igreja tem uma natureza organizacional. Iremos falar da igreja em dois aspectos. A igreja enquanto corpo de Cristo. O que seria isso? A igreja, ela é formada por todos os crentes, salvos em Cristo Jesus, que tem os seus nomes escritos no céu, no livro da vida, de todas as etnias, de todas as nacionalidades, forma a igreja, ou seja, o corpo de Cristo. E a cabeça dessa igreja é o próprio Cristo. Essa é a natureza espiritual da igreja. A natureza que faz ela ser indestrutível. Corpo de Cristo. A ideia de corpo é a ideia de organismo. Cada um dentro dessa igreja tem uma função muito bem específica. Esse é o aspecto espiritual. Mas no aspecto visível, o que seria o aspecto visível? As congregações, como essa igreja se organiza dentro da sociedade, ela tem sim um aspecto de organização. E a lição visa praticamente trabalhar isso hoje, a natureza organizacional da igreja. Como é que a igreja visível, olha a pergunta que nós estamos fazendo, como é que a igreja visível, ela se organiza e está dentro da sociedade? Existe algum conflito entre organismo e organização? Veja as perguntas, que são perguntas que vão nortear nossa aula de hoje. Existe algum conflito entre organismo e organização? Será que são autoexcludentes? Ou seja, por ser de natureza espiritual, ela não pode ter uma natureza organizacional? São perguntas que nós iremos responder ao longo dessa aula. Mas já quero lhe adiantar aqui, que a igreja invisível, esse organismo vivo, ela se apresenta na sociedade através de uma organização. Eu não estou falando de uma organização em particular, mas a forma como ela se apresenta. E nós temos, claro, uma série de versículos bíblicos que fundamentam aqueles princípios de organização que é básico para qualquer denominação, para qualquer igreja. Por exemplo, a igreja tem carta de recomendação, a Bíblia fala sobre isso. A igreja tem horário certo para iniciar um culto e terminar um culto, a Bíblia também fala sobre isso. A igreja tem uma estrutura eclesiástica, a Bíblia também fala sobre isso. A igreja exige relatório, a Bíblia também fala sobre isso. Observe que a organização, ela não exclui o organismo vivo, que é chamado justamente igreja, e nem tampouco suprime ou abafa, né? Mas é uma forma da igreja se apresentar. E a gente vai estudar isso hoje. Vamos respondendo essas perguntas ao longo da aula. Eu já estou adiantando brevemente algumas respostas e vamos estudar essa lição que é tão importante e com certeza vai tirar dúvida de muita gente. O autor da lição, ele se utilizou de Tito, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 9, que é a nossa leitura bíblica em classe. Eu vou pedir para você ficar com sua Bíblia aberta, como eu também vou ficar com a minha Bíblia aberta, porque ele vai partir do princípio da chamada de Tito para a ilha de Creta, com duas grandes finalidades. Vamos ver essas finalidades? Vamos fazer o seguinte, se você tiver com a lição, abra a lição. Se não tiver com a lição, vai aparecer agora na sua tela o tópico 1 da lição e o subitem 1. Aparece agora aí na tela. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, não tudo, mas alguns trechos. Tito, versículo 4. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma, deliberei invernar ali, e não quis, e não aqui.
Como as epístolas a Timóteo e a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e época, Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Capítulo 1, versículo 4. A expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, está lá, Timóteo capítulo 1, versículo 2. Tito era grego, Gálatas capítulo 2, versículo 3, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2º livro aos Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo, que está lá capítulo 4, versículo 10. E na epístola que ele fora destinado, que traz o seu nome, foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo Paulo em Roma. Você pode verificar isso no 2º livro de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 10, e também em Nicópolis, Tito 3 e 12. Vamos fazer um comentário bem rapidamente aqui. Estamos falando sobre Tito, companheiro do apóstolo Paulo, que recebe esse título de meu verdadeiro filho. Por sinal, essa expressão, meu verdadeiro filho, que é dado a Tito, também é dado a Timóteo. Companheiro do apóstolo Paulo, é um personagem que não é citado no livro de Atos dos Apóstolos, mas é citado em epístolas. Ele é citado justamente em Timóteo, na epístola a Timóteo e na epístola também aos Coríntios. E Paulo chama esse obreiro. A lição não tem como objetivo fazer uma diferença entre Timóteo e Tito, mas eu posso lhe adiantar que são pessoas completamente diferentes, mas servem ao mesmo Deus e têm finalidades específicas para a obra de Deus. Cada um tem uma finalidade dentro da obra de Deus, tem um local certo dentro da obra de Deus. Como o nosso foco aqui é Tito, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai precisar de Tito nesse momento. Precisar de Tito não era para uma cidade qualquer, era para a ilha de Creta. Vamos fazer o seguinte, pega a sua Bíblia conosco, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Veja como é que diz assim a palavra de Deus. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Versículo 6, para a gente fazer uma leitura completa. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. A partir do versículo 5, você vê Paulo enviando Tito à ilha de Creta. Mas como era a ilha de Creta? E por que Paulo estava precisando de Tito para ali? Pela leitura, acho que você já percebeu 2 grandes finalidades. Primeiro, colocar em boa ordem os trabalhos da igreja que ainda não tinha sido finalizado e também estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Mas e essa população de Creta? Como era? Vamos fazer o seguinte, tópico 1 da lição e o subitem 3, para a gente dar uma olhadinha em Creta. Vai aparecer agora aí na sua tela. No ano de 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. O mais importante vem agora. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande cuidado no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo de número 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característico dos cretenses. Vamos fazer um comentário aqui? Nessa lição, ou melhor, nesse tópico especificamente falando, a ilha de Creta, uma ilha, entre aspas, romana porque ela foi conquistada pelos romanos, tinha uma igreja. Mas qual era a situação dessa igreja? Só fazendo uma ressalva, não estou falando aqui da igreja enquanto
corpo de Cristo. Estou falando da igreja em termos de organização, como ela se apresenta na sociedade. E Paulo diz o seguinte, que essa igreja estava desorganizada, muita coisa para colocar em ordem, por sinal, até estabelecer também presbítero. Quando você olha para a cidade de Creta ou para os cretenses têm adjetivos que não são tão bons. Observe aí comigo, por gentileza. Tito, capítulo de número 1 e o versículo de número 10 diz assim, acompanhe comigo esse texto, porque há muitos desordenados, faladores, vão enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O versículo 12 dá uma ideia da população dos cretenses. Observe bem, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aí o versículo 13 ele arremata dizendo o seguinte, versículo 13, este testemunho é verdadeiro, portanto repreendo-os severamente para que sejam sãos ou sãos na fé. A situação da cidade de Creta é bem complicada, porque Paulo diz assim, um dos vossos profetas diz aqui que os cretenses são mentirosos, bestas ruins. Então, qual é a ideia que se passa? De uma cidade violenta, de onde a mentira reina, estou falando nem cidade, uma região, né? Onde a mentira está reinando, onde a violência também está reinando. E Paulo também traz menção no versículo 10 da palavra circuncisão. Ele diz assim, principalmente os da circuncisão. Ou seja, fora os problemas externos, ainda tinha um problema interno dentro dessa igreja, que era justamente os judaizantes, ou seja, aquelas pessoas que queriam judaizar o culto cristão. E Paulo vai chamar aqui os da circuncisão. O desafio para Tito era um desafio muito grande. Lidar com uma população com essas características e, além disso, ter um problema interno, que era o problema interno, que era justamente com os judaizantes, tentando judaizar os irmãos, tentando colocar os ritos da lei de Moisés justamente nessa nova igreja que estava ali na ilha de Creta. Então você está percebendo o desafio que o pastor Tito tem diante de si. Mas Paulo chamou a pessoa certa. Acreditamos, é claro, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, que Paulo chamou Tito porque Tito reunia nele as características necessárias para estar de frente justamente daquela obra. Por sinal, ainda em Tito capítulo 1, fica com sua Bíblia aberta, a gente vai usar bastante texto bíblico hoje. Já em Tito capítulo 1 e o versículo 6, diz assim a palavra de Deus, você leu comigo, aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem tampouco sejam desobedientes. Aí o versículo 7 ainda diz o seguinte, não vou ler tudo, vou ler só uma partezinha, depois a gente vai ler outros textos. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, se Paulo está enviando Tito para selecionar pessoas dentre a igreja com essas características, é porque Tito já tinha essas características na sua vida também. Paulo não ia mandar uma pessoa com uma característica menor do que essa que ele está exigindo. Então a gente tem um homem preparado e enviado para a ilha de Creta, lidar com os cretenses. E lembre disso, que sempre vem à nossa mente quando fala dos cretenses, né? Diz assim, são sempre mentirosos, né? São bestas ruins. Veja que o termo é muito pesado, mas mostrava a natureza justamente da população de Creta naquele momento que Paulo realmente está escrevendo a Tito.
Então, qual é a finalidade de Tito diante disso aí? Colocar em ordem. Observe bem, Tito capítulo 1, versículo 5. A gente vai estar sempre voltando para esse versículo, a gente precisa muito dele. Vamos dividir ele aqui em duas partes. Tito 1 e 5. Por esta causa te deixei em Creta, ou seja, na ilha, para que pusesse em boa ordem, ou seja, colocasse as coisas em ordem dentro da igreja, que ainda restam. Eu vou ler ainda o restante do versículo. Só quero que você preste atenção nisso que Paulo está dizendo. Coloque em ordem as coisas que ainda restam. Ora, Paulo passou por essa igreja. Outros obreiros passaram por essa igreja. Muita coisa foi feita, foi colocada em ordem, mas ainda faltava muita coisa para ser colocada em ordem. É nesse momento que entra Tito, para colocar em ordem as coisas que restam ser colocadas. Vamos mais adiante no versículo número 5, ainda diz o seguinte: de cidade em cidade, já que estamos falando de uma grande região, né, que é a região de Creta, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, ou seja, homens responsáveis pela ministração e pelo ensino da palavra de Deus, como já te mandei, que era uma ordem do apóstolo São Paulo. Você já prestou atenção quando a gente lê esse versículo aqui no Cuidado de Paulo? Ele fala de ordem, de organização da igreja local, mas ele fala também dos presbíteros. Quando ele fala dos presbíteros, ele está dizendo, são os homens responsáveis pelo ensino. Ou seja, no momento que essa igreja é organizada, ela é organizada a partir do ensino, mas do ensino que é o ensino bíblico. Agora, por que essa preocupação do apóstolo Paulo? Para que as coisas andem bem. Meu amigo, irmão em Cristo Jesus, pare e pense aqui comigo. Observe, imagine uma igreja, ou melhor, uma denominação, uma congregação, não vou nem tocar nesse aspecto de denominação, mas observe uma denominação sem horário certo de culto, sem saber quem lidera, sem saber quem ensina, sem saber quais são os objetivos daquela reunião. Ficaria uma coisa perdida. Com o passar do tempo, se isso for preservado, a tendência é desaparecer, é deixar de existir. Você está entendendo para que serve a organização? Porque Paulo está tão preocupado com isso. Paulo disse, olha, é de cidade em cidade, ou seja, não é somente aqui não. Aí dentro tem uma cidade muito grande, ou melhor, tem uma região muito grande composta por várias cidades. Então, de cidade em cidade, vai colocando o presbítero. Coloca em ordem as coisas que ainda estão faltando, quer dizer, tem coisa que já está pronta, mas tem outras que precisa ainda ser colocada em ordem. E a preocupação de Paulo é logo com aquelas pessoas que têm condição de ensinar. E para isso, ele, não é o foco da nossa aula, para isso, ele estabelece uma série de critérios para aqueles que serão justamente convocados para estar ministrando o ensino. Aí você pergunta, qual a finalidade? Vamos enumerar a finalidade? Vamos ir um pouco mais além da lição? Finalidade de tudo isso, de colocar em ordem, estabelecer presbítero, manter o ensino da palavra de Deus. Em primeiro lugar, organizar. E toda organização tem objetivos claros. Quais são os objetivos? Objetivo de levar e conduzir o povo ao céu. Qual é o outro objetivo? De manter o ensino da palavra de Deus, o ensino bíblico da palavra de Deus, constante. Outra, de manter e preservar até mesmo a fé dos irmãos, porque você tem horário certo para cultuar, você tem atribuições dentro da igreja local, que faz você estar mais próximo, principalmente do ambiente de culto. Tudo isso para que a igreja seja sã na fé. Sim, você leu isso comigo. Tito capítulo 1 e o versículo... Vamos fazer o seguinte, é Tito capítulo 1 e o versículo número 13. Eu estou lendo na revista corrigida, ou seja, a minha versão da Bíblia é a revista corrigida. Talvez você esteja usando outra versão aí em casa. Mas vamos ler o versículo para a gente explicar depois.
este testemunho é verdadeiro, ou seja, fazendo referência às características dos cretenses, portanto, repreende-os severamente. Você está lendo isso, talvez você esteja incomodado com essa expressão. Repreende-os severamente. A ideia de repreensão mesmo, para que sejam, né, sãos na fé. Veja que o objetivo da repreensão que o apóstolo São Paulo está mostrando aqui, e não é uma repreensão destinada a um membro em particular. E Paulo diz, repreende-o severamente, mas ele está fazendo referência a todas aquelas características dos cretenses, a quem tinha as características dos cretenses, aos da circuncisão, ou seja, aos judaizantes, que andavam como enganadores. Veja o versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos, primeiro, desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aí Paulo vai dizer, convém tapar a boca deles, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, e outra, ensinando por torpe ganância. Ensinam por torpe ganância, transtornam casas inteiras, são desordenados. É a esse grupo que Paulo está dizendo, repreende-os severamente, mas repreende-os para que sejam sãos ou sãos na fé. Veja que o objetivo não era espancar, o objetivo não era expulsar, o objetivo é trazer saúde. Então esse é um dos objetivos também da organização. Quando a igreja se mantém organizada, quando ela se apresenta na sociedade organizada, um objetivo claro dela, entre tantos outros, é manter a saúde espiritual das pessoas em dia. Olhe, quando a gente lê esses versículos, mostrando de vãos enganadores, tapar a boca daqueles que andam transtornando casas inteiras, é muito forte a ideia de transtornar casas inteiras. Talvez qualquer um dissesse assim ali, é melhor colocar esse povo para fora. Paulo diz, não é colocar para fora. A repreensão através da palavra de Deus, com um objetivo claro, para que essa pessoa venha a ter saúde espiritual. Então esse era o objetivo, o objetivo não, né? Esse era um dos objetivos de Tito e justamente para a cidade de Creta. Colocar em ordem. Você está percebendo uma coisa aqui, que colocar em ordem não é somente estabelecer horário. Horário para a hora que termina, a hora que inicia o culto, a hora que termina o culto, a hora que fecha as portas, a hora que apaga as luzes, qual o tipo de culto que vai ter na segunda, na terça, na quarta. Não é somente isso, a Bíblia não está frisando essa organização, esse esquema de horário, não. Somente isso, não. Está dizendo que tudo isso tem uma finalidade bem clara: trazer saúde espiritual para os membros daquela igreja. A partir do momento que esses membros estão ali juntos, adorando a Deus, envolvido com o trabalho, envolvido com a casa de Deus, é no ensino, é na música. A igreja não é um organismo? Então Deus tem pessoas dentro da sua própria casa, reservado para louvar e para adorar o Senhor. Deus tem pessoas que Ele capacitou para estar ministrando a sua palavra. Deus tem pessoas que Ele capacitou para estar pregando a sua palavra para grandes multidões. Quando esse povo está tudo reunido e todo mundo tem as suas respectivas atribuições, com um único só objetivo. Qual é o objetivo? Ganhar almas para Cristo. Qual é o outro objetivo? Manter a saúde a saúde da fé das pessoas ali dentro. E claro que, logicamente, até a saúde mental, a saúde espiritual melhora bastante. É a comunidade de fé, é a comunidade que está ali reunida para ministrar a palavra do Senhor. E aprender, é claro, também. Então veja que o objetivo da organização é esse. Meu querido irmão, nós estamos vivendo, nós vamos passar para o tópico 2. Eu estou me detendo um pouco mais aqui, que no tópico 2 eu vou ler bastante versículos com você, principalmente alguns versículos que não constam na lição. Nós estamos vivendo num momento
Vamos contextualizar aqui. Nós estamos vivendo num momento onde tem pessoas que querem aceitar Jesus e outras que aceitaram a Cristo como seu Salvador, mas não querem em nenhum momento fazer parte de uma denominação, de ter um pastor, de estar em uma congregação, dizendo que a congregação é criação de homem. Não, não é isso. Que Jesus não deixou estabelecido um prédio específico. Geralmente são desculpas que são utilizadas. Você vai ver no texto bíblico aqui comigo que existem os princípios norteadores de qualquer organização. Está aqui, quando eu falo da organização, claro, bíblica, eclesiástica. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, onde muita gente, eu não quero estar ligado a nenhuma, diz logo assim, não quero estar ligado a nenhuma igreja, eu quero estar livre para ir para onde eu quiser. Deixa eu citar um versículo bíblico para você nessa manhã de domingo, aqui, um versículo bíblico, que eu acho que fala muito forte aos nossos corações. Hebreus capítulo 10, versículo número 25. O livro de Atos dos Apóstolos, enquanto você procura aí Hebreus 10 e 25, deixa eu só lhe mostrar uma coisa. E no livro de Atos dos Apóstolos, no início da igreja, em Atos, os irmãos estavam juntos. Então isso é um princípio. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós devemos estar juntos, adorando a Deus juntos. Claro que eu estou falando para pessoas aqui que muitas vezes está acamada, não pode estar na congregação como estava antes. Outros que muitas vezes têm uma dificuldade muito grande de ir por causa de trabalho. Gente que viaja, a gente prega aqui para pessoas que estão morando em outros países. Muitas vezes é uma oportunidade raríssima quando está dentro da congregação. Mas são casos, são exceções. Mas mesmo essas exceções são contempladas pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Você não está longe, a Rede Brasil está perto de você. Os irmãos fazem visita. Isso mostra que nós estamos juntos. Isso é um princípio. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, não entre por esse caminho de querer afastar-se da igreja. Não. A comunidade de fé, a igreja de Cristo, a forma como ela está organizada, é para o seu bem. Pode ficar certo disso. É para o seu bem. Você vai concordar comigo, você que está nos assistindo nesse momento, como é bom cantar no coral da igreja, né? Como é bom cantar num conjunto musical. Como é bom estar ali na portaria. Como é bom estar ali ajudando os irmãos, recebendo bem, com aquele abraço bom, aquele aperto de mão, aquele abraço gostoso. Dizer, foi bom você ter vindo. Está adorando. Como é bom. Junto. Mas tudo isso requer uma organização. Olha o capítulo 10 do livro de Hebreus, e o versículo 25. Não deixando a nossa congregação, veja que o termo aqui não é eclesia, né? É congregação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, vamos traduzir isso aqui? Não deixe a sua congregação, não abandone a sua congregação, como é costume de alguns, não é costume de todos, de alguns. Antes, admoeste, ou melhor, chame, convide uns aos outros. Vamos ficar juntos, porque aquele dia está próximo. Que dia é esse? A vinda de Jesus está bem pertinho da gente. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas nesse momento aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão em Cristo Jesus. É muito comum quando se trata desses assuntos as pessoas falarem assim, né? Mas tem problema. Qual é o lugar que não tem problema? Todo lugar tem problema. Mas com Jesus a gente vence. São problemas de ordem humana, de caráter humano. Jesus de Nazaré está com a gente. Deixa eu falar mais perto de você nesse domingo de manhã. Eu acredito que seja uma orientação de Deus para a sua vida. Os problemas, as dificuldades,
os desencontros, né? Tem em qualquer lugar. Mas se lembre de uma coisa: Jesus está com você. Não deixe a sua congregação. Os problemas vêm, mas eles passam. Quem fica e quem permanece com a gente em qualquer momento é Jesus de Nazaré. Lembre disso que nós estamos falando aqui, que logo no início os irmãos estavam juntos. Eu falando no início, me referindo a Atos dos Apóstolos. Estavam juntos, congregando juntos. Então congregue juntos, são seus irmãos. Veja que coisa bonita o que é a igreja. Jesus nos salvou pelo seu sangue derramado na cruz no Calvário. Pessoas de várias idades, de diversas condições sociais, financeiras, mas todas estão no mesmo lugar, adorando a Deus, sentindo a presença de Deus. Isso é igreja, isso é coisa boa, isso é igreja. Então fique na igreja. Jesus é bom, Jesus vai te dar força, crente. Eu sei que você que está em cima da cama, talvez aí por algum problema de saúde, mas Deus vai te dar força, vai te dar graça. Recebe o carinho da igreja que chega até você nesse momento agora. Vamos lá para o tópico 2 da lição? Qual é o tópico 2? Tópico 2 diz assim: a instrução paulina, a organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instrui Tito, não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbítero de cidade em cidade, instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, em Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta eram reflexos da cultura daquela região. Isso está além de um problema meramente espiritual. Olha aí a igreja como sendo uma instituição. Vamos lá para o tópico item 2 e o tópico 3, que eu quero unir os dois. Vai aparecer na sua tela aí. É a organização. Vamos colocar, aparece na tela. Pronto, organização. É justamente essa partezinha que eu quero chamar a atenção. A gente vai juntar os dois textos. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam, segundo alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 14, versículo 26 e o versículo 40. Vamos ler. Você já viu a igreja como organismo? Você já está vendo a igreja como organização? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, os irmãos estavam juntos, compartilhavam juntos. Vamos ler esse texto? Talvez você chegou recentemente na escola bíblica dominical, mas você tem um texto que é excelente. Atos, capítulo 2 e o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam, estavam juntos. E o versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Ou seja, todo mundo junto. Agora, como era que a igreja do Novo Testamento, no seu início, se organizava? Primeiro, dias e locais certos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Você pode ler aí na sua casa. Tinha dia e tinha horário certo para isso. Outra coisa que nós podemos fazer também menção aqui. A igreja tinha liderança. Sim, tinha liderança. Atos dos Apóstolos. Alguns desses versículos que eu estou citando não está aqui no corpo da lição. É uma questão de espaço, né? Quando vai se escrever a lição, não dá para se colocar tudo. Atos, capítulo 16 e o versículo número 4. Vai enumerando aí comigo. Primeiro, a igreja tinha horário e dia para os seus cultos semanais. Onde é que eu encontro isso, professor? Primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, versículo 26 e versículo número 40. A igreja tinha uma liderança centralizada. Onde é que eu encontro isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4. Vamos ler junto?
E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Ou seja, o apóstolo São Paulo foi enviado pela igreja. Vamos ler Atos capítulo 13 e o versículo de número 2. Atos capítulo 13, versículo 2, olha o texto bíblico. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3, e então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, ou seja, quem fez isso, a liderança da igreja, os despediram. Observe, a igreja estava reunida, e ainda no capítulo 13, versículo 1, para falar dessa liderança, né? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, vai citar o nome, né? Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaé, que fora criado com Herodes, e o tetrarca e Saulo. Ou seja, a igreja estava reunida, ali estava a liderança, Deus falou à liderança dessa igreja, e foi o Espírito Santo que disse de maneira bem clara: aparta para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Veja, Deus falou à liderança dessa igreja, o Espírito Santo comunicou a sua vontade, mas quem fez o envio foi justamente a igreja. A igreja enviou, e antes de enviar, a Bíblia diz que eles colocaram a mão, puseram as mãos. Vai enumerando aí comigo. Então a igreja, ela tem liderança. A igreja, ela pode enviar obreiros. O Espírito Santo comunica o coração dos obreiros, da liderança local, e envia outros. Isso é organização. Sim, lá no capítulo 16, versículo 4, que nós lemos de Atos dos Apóstolos, bem importante, porque Paulo, ele foi enviado e ele saía abrindo igrejas de cidade em cidade. Primeira viagem missionária, segunda, terceira viagem missionária. Quantas igrejas não foram abertas pelo trabalho profícuo do apóstolo Paulo, o trabalho missionário? Podemos citar alguma igreja. Nós temos igreja em Corinto, em Éfeso e em tantos outros locais. Mas o que chama a atenção, no capítulo 16, versículo 4, que Paulo diz assim: iam passando de cidades em cidade e lhe entregavam, ou seja, as igrejas eram abertas, mas eram entregues para observar os decretos, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos que estavam em Jerusalém. Paulo está dizendo: não estou fazendo trabalho independente, não. Eu estou abrindo igreja, mas os decretos e as ordens vêm de Jerusalém. Olha a organização eclesiástica ficando bem clara aqui para a gente. Os decretos vêm lá de Jerusalém. Os decretos não são meus, vêm de Jerusalém. O apóstolo Paulo devia explicações. Não podia, por exemplo, tomar nenhum tipo de atitude sem comunicar a liderança local dessa igreja. Um exemplo disso é Atos dos Apóstolos, capítulo número 15 e o versículo de número 1. Diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidade conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha o versículo 12. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com ele, resolveu-se que Paulo, Barnabé, alguns dentre outros, subissem para onde? Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Se nós fôssemos parar aqui para observar essa situação, esse litígio que existia sobre a circuncisão, se um crente em Cristo Jesus, ele pode ser ou não circuncidado, na época do apóstolo São Paulo. Paulo já tinha dado várias explicações. Então, será que Paulo não teria condições de resolver isso de uma forma definitiva? Se você ler, por exemplo, Gálatas e tantas outras epístolas, onde mostra Paulo combatendo o judaizante de uma maneira muito eficiente e, claro, bíblica. Mas Paulo diz: eu sei da resposta.
sei como fazer, mas eu preciso me remeter a Jerusalém e aos apóstolos. Está observando nesses textos todinhos que nós estamos lendo aqui, que a organização, ela visa justamente isso. Ela visa esse equilíbrio, ela visa essa boa ordem das coisas. Passando de cidade em cidade, mas remetia a Jerusalém. Questões que eram para Paulo resolver, que ele sabia resolver, mas remetia a Jerusalém e aos apóstolos para saber como é que eles iriam lidar com aquilo. É a questão da liderança local. Então é bíblico, não? A liderança local, ela existe por questões de princípio bíblico. A ideia de prestar relatórios e satisfações é uma questão de princípio bíblico. Os apóstolos fizeram isso. Vamos ver outros, né? Questão do horário, eu já vi com vocês. Vamos ver mais. De estar submisso, né? As igrejas, Atos capítulo 16, versículo 4, uma boa expressão é igrejas que estão submissas à igreja mãe. Os apóstolos doutrinavam a igreja, a gente pode ver Atos capítulo 2, versículo 42, isso já foi mencionado aqui. A questão da doutrina pertence justamente à liderança da igreja, ou seja, o texto está falando dos apóstolos, né? Que é o versículo 2 e capítulo 2, versículo 42. Mas isso remete à liderança. Ela tem a responsabilidade de ensinar, de ministrar. Vamos mais adiante, tem mais aqui. Atos capítulo 15, versículo 1 a 6, a questão do concílio, das reuniões, das convenções. Vamos usar uma palavra mais nova. Não é uma palavra nova, mas uma palavra mais comum para a gente hoje. Então, era para resolver questões de caráter doutrinário, não se resolvia localmente, então se levava para os concílios, ou seja, para uma grande convenção. O envio de missionários, quem faz justamente o envio de missionário é a igreja local, Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3, né, que fala de imposição de mãos. Outra coisa, os missionários prestavam sim relatório. Esse versículo é tão importante para a gente, Atos 14, e o versículo número 26. Observe conosco aí, rapidinho. Prestavam relatório, 14, verso 26 de Atos. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à igreja de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Versículo 26, olha. Voltaram para o local da onde tinha sido enviado. Ou seja, da igreja que estava em Antioquia. E quando chegaram lá no versículo 27, prestaram relatório da atividade missionária que tinha feito. São princípios organizacionais, são princípios gerenciais. Tudo está no texto bíblico, está aqui. Então, eu nunca posso chegar, me colocar contra. Quem se coloca contra? Quando a igreja pede, né, diz assim, os missionários são enviados, mas ele deve prestar relatório de suas atividades. Se eu me colocar contra isso, eu estou me colocando contra o próprio texto bíblico. As igrejas menores, submissas justamente à igreja mãe, se eu me colocar contra isso, eu estou me colocando a um princípio das Escrituras Sagradas, se colocando contra a um princípio das Escrituras Sagradas. O que não convém, que não é bom, que não é correto, que se colocar contra esses princípios é ir no caminho justamente de uma desordem. Não estabelecer dia certo para culto, se colocar isso, se colocar contra, está se colocando contra as Escrituras Sagradas também. Então são vários princípios de ordenança. E além disso, né, nós podemos mencionar também uma coisa que a gente faz muito hoje, são cartas de recomendação. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Atos capítulo 2 e versículo 47. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto? Atos capítulo 2, tem Atos capítulo 2, versículo 47. Deixa eu ler esse texto daqui, ó. 2 e 47. Diz a palavra de Deus: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18 e o versículo número 27. Diz assim a palavra de Deus: querendo ele passar a Arcaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam. Vou só destacar no texto essa questão muito importante para a gente. Escreveram aos discípulos que o recebessem, ou seja, carta de recomendação. Tem outro versículo que mostra justamente isso. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo número 1. Veja como é que diz o texto. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Está percebendo Paulo dizendo assim? Cartas de recomendação. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a gente já está terminando aqui a nossa programação, a Escola Bíblica Dominical, e algumas verdades que precisam ficar muito claras. Um resumo, mas é um resumo com verdades e com aplicação. A igreja é um organismo vivo, santo, onde ela é composta por todos os membros, ou seja, todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Isso é a igreja de Cristo. Em qualquer época, em qualquer momento, crentes que estão aqui no Brasil, outros que estão no Japão, que estão na China, na Indonésia, ouvindo, participando dessa programação agora, fazem parte desse grande corpo, chamado corpo de Cristo. Mas também a igreja tem a sua forma de se apresentar perante a sociedade através de organização. E nós não estamos falando de uma organização em particular, mas sim dos princípios que regem as congregações. Vocês estão vendo aqui que é bíblico a questão da existência da liderança, de estar submisso à questão da liderança, de prestação de relatório, de envio de obreiros, de consagração e apresentação de obreiros. Tem tudo respaldo bíblico. E por último, você viu que até há cartas de recomendação, sim, uma carta que recomenda aquela pessoa justamente para outra congregação. Os conselhos que são dados aqui para não deixar a nossa congregação. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, organismo e organização, ou princípios de organização, não se auto-exclui em nenhum momento. Por outro lado, se complementam e têm um único objetivo: trazer saúde espiritual, deixar a igreja de Cristo trabalhando de maneira mais efetiva para ganhar almas para Cristo, porque o futuro dessa igreja é um dia morar no céu, nas regiões celestiais. Então, meu querido irmão, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus te ajude, que Deus te guarde, que a bênção do Senhor esteja sobre você. E se em algum momento passou pela sua cabeça querer abandonar sua congregação, por questões mínimas, por questões pequenas, porque são problemas humanos, não faça isso. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e Deus está falando por intermédio da sua palavra nessa manhã para dizer a você: não deixe a sua congregação. Se submeta à liderança do seu ministério, da sua igreja. Sirva a Deus com alegria. Participe de alguma atividade dentro da igreja. Deus lhe deu o talento de cantar? Então vá para conjunto, vá para um coral. Deus lhe deu o talento de pregar? Tem a campanha evangelizadora, tem um culto da praça, o culto da rua. Se é para algo maior no ministério da igreja, te prepare em oração, em jejum, leitura e no trabalho dentro da própria igreja local. Com certeza, no final, Deus irá te levar a outros patamares ou até mesmo a outros locais, se você tem chamada missionária. Mas tudo começa na igreja local. E se você que está sem se acertar em um canto ou outro aí, achando que não combina, não. A Bíblia diz que organismo e organização, eu achei muito, não são auto-excludentes, né? Nós vamos encerrar
citando o tema da lição de hoje. E o tema da lição, pode colocar na tela? Vamos encerrar fazendo o tema da lição? Eu quero frisar essa palavra. A igreja tem uma natureza organizacional. Volta aqui a tela. A natureza da igreja, aquilo que ela é. Ela tem uma natureza de organização. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como essa, aprendemos a palavra do Senhor sobre a importância da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção especial sobre cada um dos irmãos. Vamos neste momento orar. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto nos concedeste neste dia, pelo maravilhoso ensinamento, por termos o privilégio de poder acordar mais um dia, Senhor, e acordar, ó Deus, para te adorar, para louvar e engrandecer o teu nome. Queremos pedir uma bênção sobre cada professor, sobre cada aluno da escola dominical, cada componente, Senhor, da direção da escola, as supervisões, nosso pastor presidente, pastor Ailton, a diretoria da igreja, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntinhos aqui aprendendo a palavra do Senhor e concluindo mais um trimestre para a glória de Deus. Lembrando, não desligue aí sua TV, tem uma programação toda especial preparada para você e sua família. E próximo domingo, não esqueça, neste mesmo horário, todos juntinhos aqui aprendendo a palavra do Senhor em nosso culto da Escola Bíblica Dominical. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.